Olá, meu nome é Diego Garcia, sou médico cardiologista e estou aqui para falar hoje com você sobre as principais dúvidas que os pacientes têm a respeito do tratamento do colesterol. No vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre as dúvidas conceituais do colesterol e agora nós vamos focar nas dúvidas sobre tratamento. Aqui dentro desse espaço, trago sempre questões de saúde cardiovascular, hábitos de vida e outros temas em saúde de forma geral. Se você tem alguma dúvida, algum tema que você gostaria que eu trabalhasse, que eu trouxesse aqui também, coloque aqui no chat, por favor. Então vamos à nossa primeira pergunta. Atividade física pode ter impacto no controle do colesterol? Sim, e tem muito, tá? Atividade física é super importante, tanto para a redução do LDL, colesterol ruim, como para o aumento possível do HDL. O HDL é muito mais difícil de subir, tá? Do que é o HDL de baixar, por exemplo, não só com os hábitos de vida, também com o uso de medicações, tá? Mas ele também é super importante dentro desse conceito, né, do metabolismo do colesterol. A gente sempre procura manter um HDL mais alto e um LDL mais baixo. Lembrando que especificamente do LDL, a meta de manutenção do valor do LDL, ela vai depender do risco do paciente, que a gente já comentou no vídeo anterior, tá? Mas sim, atividade física tem impacto super positivo no metabolismo do colesterol, tanto reduzindo LDL como aumentando HDL, tá? Passando para a nossa segunda pergunta, a alimentação pode ter impacto no controle do colesterol? Muito impacto, tá? Então, sim, o consumo de alguns tipos de gorduras, por exemplo, né, gorduras saturadas, gorduras trans, vão ter impacto aumentando o colesterol ruim. Mas outros tipos de gordura, por exemplo, gorduras por exemplo, das oleaginosas, elas podem ter um impacto benéfico aumentando o HDL, né? Então, a nossa alimentação, ela tem um impacto importantíssimo nessa gestão do colesterol, né? Controlando melhor o LDL e subindo também o HDL. Por isso que quando a gente fala de controle do colesterol, não só controle do colesterol especificamente, mas quando a gente fala de adoção de um estilo de vida saudável, a alimentação ela é importantíssima também por causa do impacto que ela pode ter no controle do colesterol. E a gente sabe que manter um colesterol controlado reduz o risco de eventos cardiovasculares no futuro. Nossa terceira pergunta: quais as medicações geralmente são utilizadas no controle do colesterol? A classe que é mais conhecida, e aí a gente vai ter que separar medicações que são utilizadas aí que vão ter mais ação no LDL, outras que vão ter uma ação maior no HDL e outras que vão ter uma ação maior no VLDL barra triglicérides, tá? Medicações que vão ter efeito maior no LDL, né, o colesterol ruim. A gente tem as famosas estatinas, tá? As estatinas, dentre aí os representantes que são mais conhecidos delas, nós temos aí se eu falar o nome do princípio ativo, né? Simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, pitavastatina, pravastatina, são as estatinas, né? Então, aí da classe, a que tem a maior potência é a rosuvastatina, tá? A que nós mais conhecemos, a que está bastante tempo no mercado, é a simvastatina. Mas a rosuvastatina, ela tem uma potência maior, tá? Do que a simvastatina. Nós temos também a ezetimiba, que ela é uma medicação que ela é utilizada, às vezes, em associação com as estatinas e que vai ter uma ação no LDL também, tá? E pode ser usada também de forma isolada em pacientes que têm alguma contraindicação para uso, tá? E nós temos medicações mais assim recentes que são utilizadas para controle do LDL e que tem uma ação bastante efetiva, mas que são medicações que são utilizadas para casos específicos que são refratários aí ao uso, ou seja, que mesmo
tomando estatina, associando ezetimibe com atividade física, com controle de peso, com alimentação, não conseguem atingir a sua meta de LDL, por exemplo. E aí a gente vai usar medicações como alirocumab, tá? E outras mais assim recentes também para o controle do LDL. Quando a gente fala do HDL, a gente tem poucas medicações que vão ter ação sobre o HDL, tá? A gente tem uma classe de medicações, mas a gente utiliza apenas quando o HDL está muito, muito baixo, tá? Mas lembrando também que as estatinas, elas podem ter uma ação no HDL subindo, mas a ação é uma ação discreta, tá? A principal função das estatinas é, de fato, atuar no LDL. E nós temos os fibratos, que vão ter ali uma ação em cima do VLDL, triglicérides, ou seja, o ciprofibrato, fenofibrato, que vão ter uma ação específica baixando VLDL e triglicérides também, tá? Então essas são as principais classes e medicações. E então, como você pôde perceber, isso vai depender muito de qual fração do colesterol está fora ali do limite, ou seja, LDL, HDL ou VLDL barra triglicérides. A gente vai ter um arsenal aí terapêutico. Em todas elas, a mudança de estilo de vida é fundamental, tá? Assim como a gente comentou e começamos por essas perguntas, falando sobre atividade física, alimentação, e também poderia acrescentar aqui a perda de peso, que é consequência, né, de manter uma atividade física regular e de também manter uma alimentação saudável. Passando para a nossa quarta pergunta, quais os possíveis efeitos colaterais associados a essas medicações? Dentre elas, vamos aí concentrar um pouco naquela que nós mais utilizamos, que são as estatinas, né? Quais são os efeitos colaterais conhecidos, tá? As outras medicações, elas podem também causar, tá? Lembrando que qualquer medicação, ela pode causar efeito assim colateral, mas todas elas são estudadas exaustivamente e todos esses possíveis efeitos colaterais, eles são mapeados. E o médico precisa saber disso para avaliar se pode ser prescrito ou não ali naquele paciente, tá? Especificamente das estatinas, o que é mais comum é a lesão muscular, tá? E também alterações hepáticas, tá? Então, alterações musculares e alterações hepáticas. Aí, dentre essas alterações musculares, o que o paciente ele pode sentir? Ele pode sentir dor muscular, cansaço no corpo, mas principalmente dor assim muscular, né? E se isso acontecer, por exemplo, associado ao início, isso é um ponto de alerta, de fato, isso pode ser um efeito colateral. Aí pode ser avaliada redução da dosagem, troca às vezes por alguma outra estatina, ou até às vezes manutenção, e ver se isso passa ao longo das semanas a meses. Muitas das vezes passa, tá? Mas tem, de fato, pacientes que são refratários a isso. Ele vai ter persistentemente a esse efeito colateral associado às estatinas, e a gente vai ter que suspender as estatinas, ok? E também as estatinas, elas podem provocar alteração hepática, principalmente quando o paciente já tem uma doença hepática ou quando tem outras medicações que elas são metabolizadas pelo assim mesmo citocromo, né? Que as estatinas, elas são metabolizadas. Nesses casos, a gente tem que ficar de olho. Não é à toa que em todo início de tratamento de estatina, a gente sempre faz o monitoramento de CPK, que, ou seja, o CPK aumenta quando eu tenho lesão muscular, a gente monitora isso, e também a gente monitora TGO e TGP, que são marcadores de assim, lesão celular hepática. Então, sempre quando o paciente começa um tratamento com estatina, é de bom tom que em 2 meses a 3 meses, principalmente, a gente repita os exames para a gente ver como está os níveis de LDL, por exemplo, após o início da medicação e também das mudanças de hábito de vida, e a gente já mensura também TGO, TGP e CPK, para que mesmo sem o paciente ter qualquer tipo de sintoma, a gente enxergue qualquer tipo de indício que possa ter de lesão muscular ou de lesão hepática e possa avaliar a manutenção ou não do tratamento, tá bom?
Mais uma vez, as outras medicações também podem ter efeitos colaterais, é um pouco mais raro, por exemplo, o ácido nicotínico tem bastante, mas a gente usa ele pouco, mas quis focar aqui nas estatinas, que geralmente é a principal dúvida que os pacientes têm. Para a nossa quinta pergunta, vou precisar tomar remédio a vida toda? Depende muito, tá? Primeiro, depende de qual que é o seu risco cardiovascular, depende se você está mudando o estilo de vida ou não, depende se o seu colesterol ele é aumentado e isso tem uma causa genética ou não, tá? Então, por exemplo, paciente que tem colesterol aumentado de etiologia genética, que é o que a gente chama de hipercolesterolemia familiar, tá? Geralmente, esse paciente ele vai ter o colesterol muito, muito alto, desde jovem, e às vezes mesmo mantendo um estilo de vida que é super saudável, vai precisar tomar medicação, porque para manter aí esse colesterol controlado e evitar que ele tenha evento aí cardiovascular. E quando o paciente tem hipercol familiar e não faz o tratamento adequado, ele geralmente tem evento cedo, ou seja, ele vai ter evento cardiovascular, infarto, AVC jovem. E é exatamente isso que a gente quer evitar, tá? Então esse é um caso. Outro caso, pacientes, por exemplo, que dependendo do seu risco cardiovascular, precisam manter uma meta um pouco mais agressiva aí de colesterol. Nesse caso, a gente vai precisar tomar medicação na maior parte das vezes, porque às vezes só com a mudança de hábitos de vida, isso não vai ser suficiente para manter esse colesterol elevado. Lembrando que pacientes que já tiveram infarto, por exemplo, são assim, pacientes que precisam manter o uso da medicação, principalmente a estatina, não assim apenas por causa do efeito que ela tem ali na redução do colesterol, mas ela tem também uma ação pleiotrópica, que é uma ação anti-inflamatória ali naquelas plaquinhas de gordura dos vasos, das coronárias, mantendo essas plaquinhas mais estáveis e reduzindo o risco de novos eventos, né? Aí de novos infartos, tá? Então, são essas as principais situações aonde o paciente ele vai precisar fazer uso contínuo. A gente não fala aqui o resto da vida, porque isso depende de como a medicina ela assim, pode evoluir. Por exemplo, às vezes surgem outros tipos de terapias que são inovadoras e que a gente não vai precisar tomar esse tipo de medicação, mas com a evidência científica que a gente tem no momento, sim, a medicação, nesses casos específicos, ela pode ser de uso contínuo, tá? Então, essas foram as respostas às principais dúvidas que os pacientes têm sobre o tratamento do colesterol. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma outra dúvida, coloque aqui para a gente no chat. E se tem algum outro tema que gostaria que eu abordasse aqui nesse canal, coloque aqui também, por favor. E a gente se vê